Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que demais, paz do Cristo, sociedade em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. Estamos na segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. A Igreja celebra neste dia a festa da dedicação da Basílica do Latrão. O Palácio do Latrão, propriedade da família imperial, tornou-se no século IV habitação particular do Papa. A Basílica adjacente, dedicada ao Divino Salvador, foi a primeira catedral do mundo. Aí se celebravam especialmente os batismos na noite de Páscoa. Mais tarde, dedicada também aos dois santos, o João e o Batista. Aliás, os dois santos, João, o Batista e o Evangelista. Foi por muito tempo considerada a Igreja-mãe de Roma, e nela se realizaram as sessões de 5 grandes concílios ecumênicos. Os textos bíblicos para essa festa são os seguintes. Primeira leitura, profecia de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, versos de 1 a 2, 8 ao 9 e verso 12. Vi sair água do lado direito do templo, e todos os que esta água tocou foram salvos. Com o salmista, vamos rezar assim, o Salmo 45, que diz: Os braços de um rio vêm trazer grande alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Repetindo, os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Escutemos com atenção o Santo Evangelho. João, capítulo 2, versos de 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que nos ilumine a mente e o coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. O profeta Ezequiel, na primeira leitura, tem uma visão dentro do templo, e deste templo nasce um rio que vai espalhando suas águas, e conforme o rio vai correndo, ele vai ganhando volume, vai ficando mais caudaloso, as águas mais impetuosas, e por onde ele passa, leva a vida. As árvores voltam a florir e a frutificar. Para nós termos uma ideia da vitalidade desse rio, até mesmo as águas salgadas do mar, se entram em contato com esse rio, se tornam águas doces, saudáveis. Bom, um rio que leva a vida, que brota do templo. Assim deve ser a igreja, um lugar de onde brota a vida. Do templo, das igrejas, jorra esse rio com a força vital de poder transformar as realidades por onde passa. Uma vez que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e Cristo é o templo, o novo lugar de encontro com Deus, como é afirmado no texto do Evangelho que acabamos de escutar, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, recordando que fizeram da casa de oração
Casa de Deus, um lugar de vendas e compras e vendas, enfim, um comércio. Jesus purifica aquele lugar. E quando é questionado com que autoridade isso ele faz e com que sinal ele dá para poder fazer isso, Jesus fala, olha, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eles indagam, mas não é possível. 46 anos foram necessários para a construção desse santuário. E você vai dizer que em 3 dias o reergue? Na verdade, Jesus estava falando do templo do seu corpo. E ele, de fato, foi derrubado, foi colocado na sepultura, mas se levantou. E é o local, e é o lugar de encontro com Deus. É só recordarmos também da passagem de Jesus com a samaritana, em que ele diz, olha, não vai chegar um tempo que vocês não vão adorar nem lá nem cá, mas vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus é esse templo, lugar do encontro com Deus, lugar da experiência de fé. Mas o que a igreja tem a ver com isso, padre? Ele deixou à igreja a missão de continuar a sua obra. Ele chamou um grupo, formou uma igreja, lhes deu autoridade, e entre esse grupo, ele escolheu para ser o seu vigário aqui na terra, que foi Simão Pedro. Mas eles um dia iriam morrer e precisavam de estabelecer sucessores, e assim o fizeram. E assim foi feito século após século, até chegar ao nosso tempo. Nós temos hoje então os nossos bispos como os sucessores desses homens, com a missão de conservar na fé o povo a eles confiados. E o Papa, que está na cadeira de Pedro, que está na cátedra de São Pedro, com a missão de manter a unidade, presidir a igreja na caridade, toda a igreja universal. Então rezamos hoje por nossos pastores, principalmente pelo sumo pontífice, o Papa Francisco, que tem encontrado muita resistência, mesmo entre os católicos. Tem algumas coisas que ele diz que causam estranheza para nós, deixa a gente meio confuso, mas não podemos jamais esquecer que ele é o Papa legítimo da igreja, não tem outro Papa. O nosso Papa é o Papa Francisco. E alguns grupos que se revoltam contra ele nem o chamam de Papa, nem de Papa Francisco, mas o chamam pelo nome de Jorge Bergoglio. Isso é ruim, não é desse jeito que a gente vai ajudar a igreja a vencer seus problemas, superar suas dificuldades. Catarina de Siena, no seu tempo, Santa Catarina de Siena, grande santa doutora da igreja, amava o Papa e o corrigia, os papas que ela teve contato. Ela foi muito direta quando tinha que corrigir, mas sem deixar de amá-los e sem deixar a igreja, sem causar cisma. Vamos aprender com os santos também. Amarmos o Papa e rezar pelo seu pastoreio e pela sua conversão também. Se tem causado confusão na igreja diante de alguns discursos, algumas falas, vamos rezar, pedindo que o Espírito Santo ilumine para que o Papa possa ser admoestado, seja humilde e reconheça também os erros que acaba cometendo nos seus discursos ou algumas posturas. Mas jamais desmereceremos ou desacreditaremos na legitimidade do Papa Francisco como o nosso Papa. Então, toda a nossa oração por ele. Eles presidem, o Papa e os bispos presidem essa igreja que é o corpo de Cristo, que tem a função de levar a vida por onde passa. Da igreja deve emanar aquele rio que leva a água da vida. Por onde passa, a vida vai explodindo de cores e de alegria. Sejam assim nossas igrejas, as igrejas
particulares, as dioceses, as suas catedrais, as igrejas paroquiais, as comunidades, todas ligadas, todas inseridas nessa única igreja universal que pertence a Cristo e é presidida hoje pelo Papa Francisco, todas possam comunicar essa vida e quem encontrar-se com essa igreja tenha a vida restaurada, volte a sorrir, volte a viver, pois encontrou ali a salvação, encontrou ali o sentido do seu viver. Não sejamos nós aqueles que abandonam a igreja por conta dos problemas, por conta das dificuldades, mas ao contrário, amando a nossa igreja, façamos penitência por ela, jejuemos por ela, rezemos muito pela restauração dessa igreja, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma última palavra, já que nós estamos falando de templo, e Jesus é o templo dele, do seu peito, que emana esse rio caudaloso que leva a vida, que a gente lembre, então, quando a gente for para a igreja, nos templos físicos, né? Que a gente lembre disso, da sacralidade da igreja. Jesus expulsou os vendilhões do templo hoje porque estava fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. Que a gente se recorde disso, que o zelo por tua casa me consumirá, de Jesus. Então você e eu, quando nos dirigimos às nossas igrejas para o nosso culto, para a nossa celebração, principalmente para o santo sacrifício da missa, que a gente saiba para onde está indo. Então nos comportemos num lugar sagrado, escolhamos a roupa para ir até a igreja, uma roupa decente, mulher e homem, os dois tenham muito bom senso para poder se dirigir à igreja. Ainda mais quando chega tempo de calor, tempo verão, muitos vão para a igreja como se estivessem indo num barzinho ou numa praia, chinelão, bermuda, camiseta, regata, ou blusa de alcinha, costas aparecendo, mostrando, enfim, homem e mulher. Lembre-se da modéstia para poder participar da Santa Missa, para ir até a igreja. É um lugar sagrado, temos que zelar pelo espaço da igreja. Então, adentrar na igreja, lembrando que nós estamos pisando em um lugar sagrado de encontro com Deus. Tenhamos essa noção e participemos devotamente, claro, mais do que uma roupa bem comportada, que o nosso coração seja também transformado, coração revestido da graça de Deus para estarmos na sua presença. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este sangue é como um largo rio, de águas vermelhas, cujas ondas impetuosas, derramando-se da cruz, molham e fecundam a nossa terra.